Bom dia a todos, meu nome é Alessandra e irei apresentar o trabalho com o tema parlamentarismo, junto com o João Vitor, e nós somos do terceiro ano A matutino. O parlamentarismo é um tipo de sistema de governo em que um chefe de Estado é uma pessoa diferente do chefe de governo. Nesse sistema, o poder executivo é limitado pelo poder legislativo, parlamento, e assim precisa do parlamento para ser criado e até governar. Existem duas formas de parlamentarismo: o republicano, no qual o chefe de Estado é o presidente, que tem poderes executivos muito limitados, e a monarquia parlamentarista, em que o chefe de Estado é o rei e não possui nenhum poder executivo. O parlamentarismo é um sistema de governo utilizado tanto por repúblicas quanto em monarquias. O chefe de Estado e chefe de governo não são representados pela mesma pessoa, e cada uma delas tem funções distintas para o país. Desta forma, o rei ou presidente não tem grandes responsabilidades políticas, e a função administrativa fica a cargo do parlamento. Os parlamentares, que são eleitos pelo povo, nomeiam o primeiro-ministro como chefe de governo, e o primeiro-ministro, por sua vez, indica seus conselheiros e secretários. O premier pode ser destituído a qualquer momento, desde que haja desconfiança ou algum impasse referente às suas políticas. Neste caso, o parlamento pode dissolver o chefe de governo ou fazer pedido ao chefe de Estado que convoca novas eleições. Há uma certa diferença entre o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é representado pela figura do primeiro-ministro. É indicado e nomeado pelos parlamentares por um prazo determinado e tem a função de exercer o poder executivo. Já o chefe de Estado não possui grandes poderes políticos, nem na República, nem na monarquia. No primeiro caso, ou seja, no chefe de governo, ele pode ser eleito ou nomeado pelo parlamento. No segundo caso, que é o chefe de Estado, é um caso hereditário, ou seja, passa de pais para filhos. Nas duas formas de parlamentarismo, o chefe de Estado é apenas um representante que cuida das questões diplomáticas com outros países e às vezes agem como um moderador nas relações partidárias. Também há uma diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, pois o parlamentarismo é um sistema de governo no qual o poder executivo é limitado e depende do voto de confiança. Assim, não há uma separação clara entre o executivo e o legislativo, mas o parlamento pode dissolver a qualquer momento as ações do primeiro-ministro. O presidencialismo existe uma nítida separação entre os poderes e o executivo, realizando sua função independente do parlamento. Além disso, o chefe de governo e de Estado é representado pela mesma pessoa. É certo dizer que houve uma ênfase no parlamentarismo britânico, ou seja, foi o primeiro parlamentarismo que surgiu, pois ele surgiu na Inglaterra medieval, no século XIII, quando a Carta Magna, que é a Constituição que rege cada país, foi assinada para conter o poder dos monarcas. Por conseguinte, no século XIV, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns são instituídas, cristalizando um sistema de parlamentarismo bicameral, o qual é o terceiro membro do parlamento. Houve também o parlamentarismo brasileiro, que o Brasil vivenciou dois momentos parlamentaristas em sua história. O primeiro aconteceu durante o período imperial, entre 1847 a 1889, quando o monarca Dom Pedro II, para controlar crises políticas, adota um regime similar ao inglês. Ademais, entre setembro de 1961 e janeiro de 1963, durante a presidência de João Goulart, o presidencialismo parlamentarista é instituído no Brasil, mas é extinto durante a ditadura militar. Há uma consequência dentro do parlamentarismo, e uma consequência boa vista pelos cientistas políticos,
pois eles afirmam que, embora exista uma diferença em cada país, o parlamentarismo tem uma vantagem a ser mais flexível em relação ao presidencialismo. Assim, o primeiro-ministro pode ser deposto em caso de crises políticas. No entanto, é necessário passar por um processo de impeachment em que o Congresso Nacional deve votar e decidir pela dissolução ou não do mandato do presidente da República. Além disso, existem vários países com sistema parlamentarista. Existe países da Europa, como a Alemanha, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega. Existe também na América do Norte, o Canadá, na Ásia, o Japão e na África, diversos países. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Obrigado pela atenção de todos.